como é que o senhor acha que vai ser o comportamento dos Estados Unidos no próximo governo em relação ao Brasil, sobretudo no período em que tivemos aqui o governo atual? Olha, professor, bom estar aqui também com o senhor. É o seguinte, eu acho que o Trump vem com uma agenda para a América Latina focada no combate ao crime organizado, né? Tenho analisado isso aí nos meus programas, inclusive, e estou ficando realmente convencido disso ao ver a montagem da equipe para a América Latina, enfim, para a política externa de um modo geral, e para a América Latina mais especificamente. Não está toda montada ainda, mas visivelmente o vento está soprando para esse lado. Combate ao crime organizado, porque é o crime organizado na América Latina que é percebido como, eu acho que está certo, como dominando cada vez mais a região e afetando os Estados Unidos, com a presença de gangues venezuelanas nos Estados Unidos, com toda a associação das gangues mexicanas, com o tráfico de pessoas, por exemplo, e com a presença, né, de organizações famosas do Brasil, que parece que já estão atuando também nos Estados Unidos, né? Sempre em conexão umas com as outras, esses grupos criminosos, né? E muitos desses grupos criminosos em associação com seus respectivos regimes políticos, né? Na América Latina, cada vez mais é difícil distinguir onde é que está o crime e onde é que está a política. Então, mas o foco, quer dizer, a partir do crime organizado, é que acho que os Estados Unidos vão construir uma relação com a América Latina, né? Então, como é que isso vai afetar o Brasil, né? Existe conexão de política com o crime organizado no Brasil? Se não existe, ninguém tem nada que se preocupar, eu acho, entende? Se existe, é diferente. Não é só uma questão de política externa do ponto de vista diplomático, é uma questão de política de justiça, ou seja, o Departamento de Justiça, que nos Estados Unidos atua também um pouco como Ministério Público, pode abrir processos, fazer acusações, etc. Claro, o judiciário é independente, mas o Ministério Público está ligado ao executivo, digamos. E tem o Departamento de Segurança Doméstica, né, o Homeland Security, que tem possibilidade de iniciar uma série de medidas de precaução, que, obviamente, visam a proteger o território americano, mas sempre, né, hoje em dia está tudo globalizado, podem ter muitos efeitos aí em atores estrangeiros, seja pessoas do crime, seja autoridades que sejam, ao mesmo tempo, pessoas do crime. Então, eu acho que isso que a gente vai ver, esse cenário se descortinando, que pode, né, revelar muita coisa que está acontecendo em muitos países latino-americanos. E a segunda dimensão é isso que você mencionou, o Elon Musk, e a agenda da liberdade de expressão. Elon Musk é uma figura-chave, absolutamente chave no governo Trump, já está se revelando isso, está assumindo essa posição, e o Trump está dando a ele essa posição, para além do cargo que ele vai ter, de uma espécie de ministro da simplificação, da diminuição do Estado, né? Acho que ele vai ter influência em todas as políticas do governo americano, até por esse aspecto sistêmico aí que ele vai ter. E ele tem, obviamente, o Brasil no radar, viu que o Brasil é uma frente na luta pela liberdade de expressão, que é uma luta dele e agora do governo americano, através dele, e eu acho que ele vai escalar essa batalha, né? Claro, com os instrumentos legais lá que eles têm, mas Elon Musk é um cara que, assim como Trump, mas que tem um pensamento estratégico, acho que ele tem a noção da importância que essa frente de batalha brasileira representa para uma luta mundial da liberdade de expressão, e eu acho que ele virá em cima disso, sim, vamos ver com que tipo de atitude, de medidas, mas eu acho, então, que quem censura e quem tem ligação com o crime não vai ter vida fácil em nenhum lugar da América Latina, claro que aí está incluído o Brasil. Tá. O Brasil tá em caps lock. tá aparecendo ali, tá grifado, tem tá sublinhado em vermelho ali. Adrilho Jorge, tem uma pergunta pro Ernesto? Tem sim. Bom dia, Ernesto. Uma honra estar com o senhor aqui. Eu queria exatamente entrar nessa vertente do Elon Musk. O Elon Musk, ele estabeleceu uma guerra de princípio contra o Alexandre de Moraes, contra o Supremo Tribunal Federal, que estava perseguindo, que estava removendo páginas inteiras. E o Brasil é um modelo de exportação de uma ditadura subliminar em suposta defesa da democracia, né? E eu acho que ele percebeu exatamente que esse modelo poderia ser exportado, inclusive, para os Estados Unidos. Mas o Elon Musk recuou. Ele resolveu pagar as multas, ele resolveu, entre aspas, censurar aquelas páginas que o Alexandre de Moraes mandou censurar.
Que tipo de estratégia, a seu ver, é essa do Musk, desse morde-a-sopra? Você acha que ele está esperando um momento certo dentro da gestão Trump para acusar e botar o dedo nesse modelo de exportação mundial de ditadura judicial do Brasil? Ou, eventualmente, é um recuo permanente? Você acha que há uma chance clara e objetiva de que o governo dos Estados Unidos aponte para o Brasil e diga que é uma ditadura? E em que medida o senhor acha que, dentro do Brasil, esse apontar de dedo vai reverberar em alguma ação efetiva do Senado ou das nossas lideranças políticas, que até agora têm se mostrado completamente, ou quase completamente, né, com exceções omissas em relação à ditadura que a gente vive aqui no Brasil? Então, Adriles, bom dia. Então, eu acho que o Elon Musk, sim, ele fez um recuo. Não chega a ser um morde-a-sopra, né? É um morde, aí fica um tempo sem morder. Não chegou a soprar, né? Esse recurso dele, ao cumprir decisões e tal, para o X voltar ao ar, coincidiu justamente com a entrada dele 100% na campanha do Trump, né? Eu acho que ele também pensou isso, olha, quero me dedicar 100% aqui à campanha do Trump, inclusive com o pé no chão, né? Foi lá, né? Sobretudo na Pensilvânia, que era o estado-chave, ajudou muito a colocar a Pensilvânia no campo do Trump. E o Musk se dedicou tudo a isso. Não tenho tempo aí para pensar no camarada lá do Brasil. Mas tá no livrinho, né, dele, anotado, claro. E como eu digo, não é uma questão, acho que, de implicância que tenha surgido. Claro que não há nenhuma simpatia ali entre ele e a figura que a gente conhece no Brasil. Mas não é uma questão de implicância, é uma questão de visão justamente estratégica. Como é que a gente faz para que toda essa tecnologia maravilhosa das redes e da inteligência artificial também, onde ele está trabalhando, todas as novas tecnologias sejam colocadas finalmente a favor da liberdade. Porque o que está acontecendo? Toda nova tecnologia, né, desde a invenção do fogo, pode servir para o mal ou para o bem. As novas tecnologias desse século XXI têm sido, infelizmente, monopolizadas aí para criar uma sociedade de controle, né, muito no modelo chinês, Europa simpatizando com esse modelo. Então, acho que a ideia do Elon Musk é o seguinte, olha, não se trata de acabar com essas tecnologias, muito pelo contrário, mas essas tecnologias sim podem servir à liberdade se elas estiverem na mão de quem tem um compromisso com a liberdade. Essa, me parece, que é a visão de fundo, né? No fundo, é uma reestruturação do mundo livre agora no mundo virtual, porque hoje nós temos um mundo mais ou menos livre, cada vez menos, né, no mundo real, no mundo das coisas, mas e no mundo virtual, que cada vez é mais importante? Temos um mundo virtual livre, né? Muito pouco. A ideia do Musk, eu acho que é então consolidar a liberdade no mundo virtual. E aí entra o Brasil. Quem é inimigo disso, quem não é. E vai atuar de acordo, né? Vai atuar de acordo. Tem também o seguinte, isso se coliga com a outra visão que eu mencionei antes a respeito da América Latina e do combate ao crime organizado, né? Então, se eles começarem a ver, olha, o mesmo tribunal que está aí banindo o X é um tribunal que está aí soltando narcotraficante, né? Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, sei lá quantas, né? E olha só, né? Vamos começar a juntar. Acho que vai ser um governo Trump que vai juntar o quebra-cabeça, né? Vai juntar o quebra-cabeça e aí a coisa pode pegar. Como é que ela pode pegar? A gente tem que ver. Mas não podemos esquecer que o Congresso americano está com os republicanos, está basicamente com o Trump, as duas casas, o que não ocorria antes. Então, aquilo que requeira para esse combate ao crime organizado e para essa defesa da liberdade de expressão, aquilo que requeira ação legislativa, é muito mais fácil agora. Antes o Senado estava com os democratas. Então, pode ir por aí também, além daquilo que seja do executivo. E aí no Brasil, né? Eu acho que isso pode dar uma animada, né, em quem quer defender as pautas do bem no Brasil, né? Eu acho muito importante isso, que haja correntes políticas no Brasil capazes de acolher, né, a força positiva que provavelmente virá do governo Trump em relação à defesa dos nossos valores, das liberdades, né? É preciso que essa energia, digamos, que virá, chegue e encontre aliados, digamos, no Brasil, né?
E não que chegue simplesmente, como é que a gente vai aproveitar isso aqui para eleger não sei quem em 2026 e para qual é o partido que vai se beneficiar, esse ou aquele? Sim. Não, né? Acho que é por aí. Não, e eu gostei muito dessa fase final da sua explanação, Ernesto, porque a gente bate muito nessa tecla todos os dias aqui. Eu acho que a gente tem que... E eu queria te ouvir a respeito disso para a gente fechar também esse papo com você, com o senhor, mas a minha... Deixa você falar. A minha questão aqui, ela vai muito nessa linha de... a gente tem que tomar muito cuidado com falsa equivalência entre Brasil e Estados Unidos. Eu vi muita gente fazendo análise extremamente superficial, falando... Trump colocou, acenou para a galera do Centrão, e quem promove essa questão aqui no Brasil é a galera do Centrão, para tentar emplacar, para tentar chegar para a galera da direita, ou sei lá, falar, é a mesma coisa. E não tem absolutamente nada a ver a postura do Trump e, né, se a gente quiser sobreviver, aqui no Brasil, pelo menos eu tenho que... e eu queria te provocar a respeito disso. Eu acho que a gente tem que, é óbvio, de maneira estratégica, racional, inteligente, criando bloco, sabendo que a gente está num regime tirânico, que lá nos Estados Unidos, por mais que tenha dificuldades, não tem uma Suprema Corte que avançou todos os sinais possíveis e imagináveis, mas a gente precisa criar... o nosso desafio é exatamente esse, criar um bloco, reformar esse sistema. Então eu poderia falar de sistema, mas tem gente que pode tirar isso de contexto. É para reformar o sistema, para aperfeiçoar o sistema, para inibir abusador de poder, abusador de autoridade. Mas eu queria te ouvir sobre esse falso paralelo, essa falsa equivalência que muita gente fez e errou em termos de análise com os Estados Unidos. Perfeito, isso é muito importante, Marco Antônio, porque as pessoas contaram aí com a ignorância de muita gente, claro, que não está acompanhando a política americana. Então, o Trump ganhou, ganhou porque se aliou com o centrão americano, né? Porque fez uma coalizão com todas... vamos ver então, né? É totalmente falso isso. Vamos ver, o vice-presidente que ele escolheu, né? É uma estrela, digamos, do próprio movimento que o Trump começou, esse movimento considerado radical, considerado de extrema-direita, nacionalista, o que quer que seja, que é o J.D. Vance, né? Então, o Trump poderia ter escolhido um político assim, mais tradicional, né? Como eles chamam, dos country club Republicans, né? Os republicanos assim, né? Tradicionais, aquela linha do George Bush pai, aquele tipo de coisa, como o Reagan fez em 1980, e errou. Muita gente fala, o grande erro do Reagan foi escolher um republicano tradicional, não comprometido com os valores conservadores, que era o George Bush pai, lá em 1980. Enfim, então o Trump escolheu alguém que, assim, numa visão muito grosseira, está à direita dele próprio, Trump, né? E ao escolhê-lo, um cara jovem, promissor como vice-presidente, ele já assinala que esse tende a ser o herdeiro político dele. Bom, e agora, então, isso já é um sinal que não é Trump, não é o Temer americano que ele pegou para ser vice-presidente, não é o Aldo Rebelo americano, né? Não é o Ciro Gomes americano, não é ninguém desse que ele escolheu para vice-presidente. E na montagem do gabinete, secretário de Estado, né? Ou seja, corresponderia ao chanceler, Marco Rubio, senador da Flórida, né? Senador anticomunista, né? Tá ali a batalha dele principal, ele é de origem cubana, é contra o comunismo, sobretudo na América Latina, né? Que é a origem dele, né? E contra o comunismo que existe hoje, porque tem gente que fala, sou contra o comunismo, mas hoje não tem. Claro que tem, hoje é o narco-comunismo, o narco-socialismo, o Marco Rubio sabe disso e vai para cima disso, né? Não vai ser, não é um chanceler que vai estar assim, não, vamos com calma aqui, prudência e sofisticação, acho que não vai ter prudência e sofisticação nenhuma. Secretário de Defesa, um cara, né, red pilado, como se diz, né? O que vai ser, digamos, o assessor de segurança nacional, que tem nível de ministro, que coordena toda a parte internacional ali, sentado na Casa Branca, também, né? O pessoal conservador seria considerado templário no Brasil, né? O pessoal templário. Então, com Cruz de Jerusalém tatuada no peito, então, isso, inclusive nos Estados Unidos, falam que é absurdo, está montando um governo radical e tal. Algumas pessoas citam o Robert Kennedy Jr., né, que vem para ser secretário de Saúde, que é, enfim, originário do Partido Democrata, é um nome
tem o sobrenome clássico do Partido Democrata, o sobrenome Kennedy, né, sobrinho do ex-presidente. Mas, então fez acordo com os democratas. Não, por que o Kennedy Jr. veio? Porque o Kennedy Jr. já é considerado uma pessoa totalmente contra as agendas dos democratas, na área da saúde, na área da Covid, do lockdown, foi contra tudo isso, publicou 2 livros aqui, contra o Covid, contra as injeções e tudo isso, do jeito que foram aplicadas, né? Então, e esse cara viu assim, olha, os democratas estão com a agenda do lockdown, a agenda da OMS, a agenda do controle da saúde. Eu quero a agenda de ir atrás de quem fraudou as questões aí na pandemia. Quem que vai fazer isso? É o Trump. Então, por isso que ele veio para o Trump, né? E por isso que o Trump está colocando ele lá. É um cara radicalmente contra a OMS, contra o teto da Danone, contra o Fauci, contra o lockdown, tudo isso. Então, tem que ver sim, era democrata, mas ele que veio em direção ao Trump, 100%. O Trump não foi... Mas, ministro, o senhor acha... Desculpe interrompê-lo, mas o senhor acha, então, que o Trump não utilizou absolutamente nada do dito centrão? Ele se elegeu puramente chapa puro sangue, totalmente de direita? Porque eu acho que é mais ou menos isso que o senhor está falando aí, né? Sim, basicamente é isso. Uma chapa totalmente de direita. É claro, na eleição... Ele não fez nenhuma concessão? Nada? Ele fez um pouquinho de concessão, talvez, no aborto, né? Porque o pessoal conservador queria que ele dissesse assim, os Estados Unidos não existe, né, lei nacional sobre o aborto. O que existia era uma decisão da Suprema Corte que dizia que tem que permitir o aborto como um direito constitucional. Há 2 anos, né, foi cassada essa decisão, depois de 50 anos, dizendo não há proteção constitucional ao aborto, mas também não foi uma proibição do aborto, foi dizer, olha, cada estado legisle a respeito, e é o que os estados estão fazendo. Alguns estão permitindo, outros estão proibindo, alguns estão fazendo algo no meio. Então, os conservadores queriam que o Trump chegasse com uma agenda de, vou botar para votar um projeto de lei, sei lá, de emenda, para proibir o aborto no país inteiro. O que o Trump fez foi, falou, vou deixar como a Suprema Corte quer, que é com os estados, cada estado que faça isso. Ele, pessoalmente, parece ser contra o aborto, mas ele não assumiu essa agenda de uma proibição nacional do aborto. Então, isso foi visto como a principal, digamos, concessão dele, né? Mas não é uma concessão que tem a ver com pessoas, né? No Brasil, a gente está acostumado agora com a política que é só pessoas. Você vê a discussão política no Brasil, você não vê uma ideia, um conceito surgindo nas frases, você só vê nome de pessoa. Virou pessoa ou criação de expressão para designar grupos de maneira subjetiva, que é o que eu bato tanto. Claro, então é o bolsonarista, é o intergaláctico, e assim, todas as expressões divisionistas estão acontecendo no campo da direita.